Olá, boa noite. Mais uma Oncolive. Hoje, terça-feira, dia 11 de julho. Estamos aqui para trazer uma convidada muito especial nessa live de hoje. A nossa convidada de hoje será uma nutricionista que virá falar para nós sobre a importância que tem a alimentação na nossa vida, na vida de todas as pessoas que queiram fazer uma alimentação correta e saudável. A Carol já chegou aqui, vou sobre saúde, sobre como se alimentar corretamente durante um tratamento oncológico e também na... Oi, tudo bem? Chegou! Tudo bem, você? Tudo Bem-vinda, bem, Carol! obrigada. Sejam todos bem-vindos, né? Não só eu. Isso, todos bem-vindos. Eu vi que já tem umas quantas pessoas aqui, acho que 4 pessoas que já Uhum. entraram. Gratidão, já estou acenando para todo mundo aí. Vamos convidar mais pessoas para entrar aqui. Enviei o meu convite em vários grupos, espero que muitas pessoas Uhum. participem aqui. E vai ser uma live incrível, porque a gente vai trazer muitas informações importantes que sirvam tanto para pacientes oncológicos em tratamento, como pós-tratamento, como pessoas que queiram também um novo estilo de vida, uma vida mais saudável. Então, eu vou deixar a palavra com você, Carol, para que você se apresente, fale um pouco da sua vida, da sua profissão, dessa profissão tão importante na vida das pessoas. A palavra está contigo. Obrigada, Fátima. Bom, eu sou nutricionista, né? Já sou formada aí há 18 anos, praticamente, na verdade, dá para dizer que 20 anos, né? Porque 18 anos foi o que eu fiquei em São Paulo. E nessa caminhada, né, tive a oportunidade de fazer pós-graduação de nutrição funcional, que me trouxe muito conhecimento em relação ao poder, né, dos alimentos, dos fitoterápicos, das coisas da natureza, né, que nos beneficiam. E aí também tenho pós-graduação de nutrição esportiva, que também nos dá uma clareza muito grande em relação não só à função alimento de comida, mas também à função alimento em relação a todos os sistemas biológicos, né, em relação ao nosso metabolismo, a como tudo se processa dentro do nosso corpo e como tudo isso, né, a gente tem aí uma visão diferenciada em relação à alimentação. E tive a oportunidade, né, retornando para minha cidade natal de São Paulo, para Ijuí, no Rio Grande do Sul, atender pessoas, né, em tratamento oncológico, geralmente iniciando, né, esse processo. E foi muito interessante porque eu sempre fui uma pessoa assim que foi muito curiosa e muito que desejou, né, estudar e entender melhor as coisas para poder ajudar melhor os pacientes, né? Nunca fui contente somente com o que eu vejo nos livros básicos, né, de orientações nutricionais, de dietoterapia que a gente conhece. Então, fui atrás, né, de saber o que mais, o que além eu poderia oferecer, né, para essas pessoas terem um status de saúde melhor, para que elas pudessem enfrentar melhor o tratamento oncológico ou para que elas tivessem mais saúde dentro desse processo, né? Porque, afinal de contas, o mais importante que eu vejo, né, é quando as pessoas estão fortalecidas e bem de saúde, elas conseguem ter um processo mais leve, elas conseguem ter um processo com menos sintomas e sinais, né, dos medicamentos que você acaba tendo que utilizar em uma quimioterapia, na radioterapia, em algumas situações, né, dependendo do tipo do câncer que a pessoa apresenta e a intensidade, né, o local que ele está atingindo ali. E com isso é muito interessante porque, assim, o que a gente mais vê, né? Que a gente
conseguir fazer essa pessoa se alimentar de forma equilibrada, né? Onde ela consiga ter uma alimentação que contemple a parte das verduras, das frutas, não deixe de comer, né, as proteínas, as carnes, os ovos ali, para ter também, né, não perder a massa muscular, não ficar num estado de desnutrição, que isso também pode acontecer, né, dentro do tratamento, porque muitas pessoas acabam perdendo muito peso de uma forma muito veloz, e por isso ficam num estado nutricional muito abatidas, né, e aí o tratamento ele acaba consumindo todo o status de saúde que a pessoa ainda apresenta, e aí o tratamento acaba não sendo feliz, porque a pessoa não está bem, né. Então, a gente vê também que a questão da ingestão de água é super importante, eu falo muito isso para as pessoas, né? Não deixa de consumir água, porque afinal você está tomando uma medicação, né, dentro do processo de quimioterapia, é uma medicação numa dosagem bem mais agressiva do que um simples medicamento que a gente toma, né? Então, para o teu organismo poder processar melhor aquilo ali, manter um equilíbrio melhor, ele precisa de uma ingestão de água saudável, né, de pelo menos uns 2 litros diários, para que tudo se mantenha ali dentro do padrão, né, de normalidade, de saúde, para que você consiga também manter a ida ao banheiro, porque tem pessoas que às vezes vão travando o intestino, porque começa a comer menos, tomar menos água, aí é mais uma coisa para a gente ter atenção, né, Fátima? Então, o pessoal às vezes acaba ficando assim muito ansioso e muito preocupado, né, com o futuro, porque a gente sabe que a doença, né, em relação à parte do câncer, o tratamento oncológico nos coloca vários pensamentos, né, em relação ao futuro. E às vezes a gente acaba se atendo muito nos pensamentos e não nos colocamos em ação para cuidar de nós, né? E isso também é uma coisa que é importante, a gente cuidar da parte mental, a gente cuidar da saúde física. Então, no que for possível, fazer alguma atividade física leve, né? E isso vale, gente, não só para quem está em tratamento, mas também em quem, né, não está doente ainda, para cuidar do que tem ainda de saúde, né? E não deixar aparecer um problema de saúde aí também. Então, é muito importante a gente ter essa percepção, sim, né, de a gente pensar no preventivo também, não só, né, durante um tratamento, mas também quando a gente tem a oportunidade de fazer algo por nós, né, é importante. E é claro, né, que a parte do sistema imune também é um fator muito importante dentro do tratamento, porque, inclusive, até quando a gente tem deficiência, né, de leucócitos, que são as células de defesa do nosso corpo, se a gente está com um nível muito baixo, toda vez que você vai fazer o procedimento de quimioterapia ou de radioterapia, o médico, uns dias antes, já pede que faça-se um exame para ver quanto que está a média, né, das células brancas no teu organismo, para verificar se realmente faz sentido fazer aquele tratamento, né, de quimioterapia ali naquele momento, porque se você tiver com um nível muito baixo, ele segura um pouco o tempo, né, para fazer a aplicação da quimioterapia, porque teu organismo não está em um estado de saúde bom para aguentar aquilo, né? Então, o que a gente mais observa, né, em relação a isso? Consumir bastante frutas e vegetais, porque neles a gente vai ter todas as vitaminas e minerais que contribuem para melhorar a nossa imunidade, né? Então, ter uma alimentação que tenha os nutrientes, né? Principalmente o zinco, o magnésio, o selênio, a vitamina A, a vitamina D também, tomar um pouquinho de sol, se expor ali em horários saudáveis, né? Para tomar um sol que também faz bem não só para a saúde física, mas também emocional, né? Que é tão gostoso você sentar ali um pouquinho no sol, tomar um mate, sentar para conversar com alguém ali e ficar com um pouco de exposição. Eu falo assim, sempre que puder, expor um braço, expor uma perna, né? Não precisa
tá lá toda atirada no sol, né? Mas ter pequenos pedaços do corpo expostos, porque isso vai ajudar para você ter uma produção sua natural de vitamina D. E aí, claro, quando isso não é possível, a gente aí utilizar alguma suplementação para dar uma reforçada e ter a quantidade saudável para ter uma saúde também, né, do organismo. Uma outra coisa que também é bem importante é a vitamina, né, a vitamina E também, que são os antioxidantes, para manter ali o teu organismo saudável e impedir um pouco que a agressão daquele quimioterápico não se espalhe em todo o corpo, mas sim especificamente, né, naquelas células que estão sendo combatidas, né, do processo oncológico. Uma coisa que também eu falo muito importante, assim, cuidar do sistema anti-inflamatório. Então, a gente proporcionar para o nosso corpo todo o aparato, né, em relação ao sistema anti-inflamatório, que aí o que a gente pode ter mais presente, né, na nossa alimentação. Os peixes que têm ômega 3, né, quando é possível, quando ali dentro da tua rotina, né, e em relação ao tratamento você está tolerando consumir peixes. Caso isso não seja possível, a gente também pode optar pela suplementação, mas que é importante porque quando você faz a quimioterapia, o medicamento do quimioterápico, né, ele vai fazer uma agressão forte no teu corpo como um todo, porque, infelizmente, hoje a gente não tem como fazer um tratamento onde a gente foque simplesmente na célula cancerígena, né? Então, a quimioterapia, ela atinge todo o organismo, né? Por isso que, às vezes, a gente tem queda de cabelo, tem alguma outra sintomatologia, né? De pele ressecada, às vezes tem pessoas que ficam com o rostinho meio avermelhado, com a rosácea na pele, com a pele muito sensível, enfim. E isso... Se você começa a apresentar, é porque o teu sistema anti-inflamatório está muito fragilizado. Então, você precisa recorrer para esses compostos, né, que vão te ajudar. Outra coisa que é muito boa e que é natural e que é baratinha, a gente acha em qualquer lugar, o açafrão, né, a cúrcuma. A gente tomar ali de manhã um shotzinho, né, com a cúrcuma, um pouquinho de água morna e tomar aquilo ali em jejum ajuda muito para controlar essas reações, né, que a gente tem no organismo e que vai ajudando a equilibrar, né. Uma outra coisa que eu gosto muito e que eu acabei recomendando para a maioria dos pacientes que chegaram até mim, né, em relação ao tratamento, foi o própolis, que própolis, ele é naturalmente uma substância anti-inflamatória, ele é uma substância antioxidante, ele também reforça a imunidade, né? E também é uma coisa super simples, não afeta em nada o tratamento, né? Em relação aos quimioterápicos, não interfere nem para mais, nem para menos, né? Porque existe algumas coisas, às vezes, que também a gente pode errar a mão, né? Eu falo, às vezes, a gente ficar pesquisando na internet sem ter conhecimento, sem ter o discernimento do que pode e o que não pode, né, em relação ao que se sabe cientificamente das coisas, às vezes utilizar alguma substância que se fala que é benéfica, né, para o tratamento do câncer e potencializar ainda mais aquele medicamento, e aí você também ter um efeito muito maior e ter uma reação muito mais forte no teu organismo, né? Então, tem que tomar cuidado. Ou até mesmo, ou até mesmo cortar o efeito. Pode cortar o efeito também. Então, eu falo assim, tomem muito cuidado se vocês forem fazer o uso de alguma coisa. Não sejam autodidatas, né? Procurem sempre perguntar para um profissional que está fazendo o acompanhamento, para o médico, enfim, para ele verificar, porque eu falo assim, hoje em dia a gente já tem tanto acesso, né, a publicações científicas que têm buscado nas plantas, nas coisas naturais, né, coisas que possam contribuir no tratamento. Então, a gente também se esforça para tentar ajudar e buscar saber se aquilo faz sentido ou não, né, utilizar. Porque a gente nunca vai falar para um paciente, olha, não utiliza, eu não sei o que vai fazer,
né? Mas não utiliza. A gente vai falar, olha, segura um pouquinho, deixa a gente avaliar, verificar, né, se tem alguma informação verídica sobre o uso dessa substância, se ele não vai interferir no teu tratamento, porque às vezes a gente, na boa intenção, pode acabar se prejudicando, né? Então, essas questões, né, são super importantes e eu falo assim, que é engraçado, né? Parece que quando a gente está no problema, daí parece que tudo aparece na sua frente das fórmulas mágicas, né, Fátima? Você... E sempre tem uma comadre, ou um parente, ou uma amiga que quer indicar alguma coisa. E daí tudo a gente quer fazer ao mesmo tempo. É bem como tu diz, né? Porque a pessoa que está ali fazendo o tratamento e está querendo se curar, ela quer se curar o mais rápido possível. Então, tudo o que é indicado, ou que alguém indica, você quer fazer porque você acha que vai contribuir para o sucesso do tratamento. E muitas vezes não é assim. Então, ali que é a importância da gente ouvir um profissional, né, ou uma pessoa qualificada e uma pessoa que está atrás e em busca de conhecimento para trazer esse conhecimento mastigado, já como se diz, né, já só o melhor, para que a gente possa fazer um adendo, né, uma suplementação, ou então até mesmo como que ele diz, uma medicina alternativa, medicina não terapia é, alternativa, terapia alternativa, né, que pode ser feito juntamente, algumas podem ser feitas juntamente com os quimioterápicos ou radioterapia, algumas podem ser feitas para prevenção. Então, tudo isso a gente precisa de uma orientação para a gente poder fazer isso. E ali, uns comentários que eu fiquei acompanhando aqui, que eu não quis interromper a sua fala, porque estava tudo muito interessante ali, sobre a perda de peso, né? Ali até a de Segovia, ali, a minha parceira de projetos ali, a minha amiga de Segovia, ela entrou. Ela falou que ela eliminou 5 quilos durante o tratamento de quimioterapia. Então, essa perda de peso, ela não é somente uma perda de massa muscular, né? Ela é uma perda de líquido, ela é uma perda de várias coisas que são importantes para o nosso organismo, até mesmo a própria gordura, que ela é uma proteção também, né? Principalmente no inverno, quando a pessoa precisa se aquecer. Então, a camada de gordura ajuda a manter o corpo aquecido. E a pessoa que faz quimioterapia, ela fica com muito frio. As minhas quimioterapias que eu fiz no inverno, eu senti muito frio. Então, assim, a perda de peso, ela intensifica também esse frio. A perda de líquido, ela então desidrata, e a perda de peso, automaticamente ela nos desnutre. Então, claro que o teu organismo ele fica fragilizado de tudo que é forma, e ainda você precisa receber aquela medicação, que é uma medicação muito forte também. Então, acaba assim, você tendo que brigar contra tudo isso, né, contra a perda de peso, a desidratação, e ainda recebendo essa medicação forte. Então, é uma fase bastante difícil. Então, quando se tem um acompanhamento e uma manutenção, assim, um olhar correto sobre os exames e sobre uma alimentação adequada, claro que tudo na medida do possível, do que a pessoa conseguir comer, o que conseguir parar no estômago, porque muitas vezes a pessoa come, mas não consegue ficar no estômago, né? Então, tudo isso é muito importante, esse acompanhamento, porque até você pode fazer substituições, se não pode comer uma coisa, mas aí pode tentar uma outra coisa, outro tipo de alimento, às vezes não consegue comer fruta, ou alguma coisa crua, assim, tipo frutas, vegetais, como em forma de papinha, né, ou sopinha. Então, essa parte, sim, é uma parte que a nutricionista, né, o papel da nutricionista é muito importante. E a nutrição funcional é uma nutrição, assim, que eu sou apaixonada pela nutrição funcional. Uma, porque a nutricionista, ela tem um conhecimento exato de como que tudo funciona e como que tudo é processado, como que cada alimento, em conjunto, um com o outro, faz o seu papel. O que uma nutricionista que não estudou nutrição funcional, das várias nutricionistas que eu consultei, nenhuma não tinha me explicado essa parte. Então, assim, quando eu conheci uma nutricionista funcional, que até hoje eu me trato com ela, já faz agora
desde 2018, já fazem 5 anos. Aham. Então, assim, eu me apaixonei pela nutrição funcional. Então, quando eu conheci a Carol, há uns 2 meses atrás, e ela falou que ela também tem formação em nutrição funcional, eu pensei, não, eu tenho que convidar ela para fazer uma live, para ela explicar um pouco sobre isso também. E quando ela É falou, então, verdade. que ela já fez orientação e dietas para pacientes oncológicos, então eu pensei, não, vai ser ela. Então, Uhum, ela está aqui hoje para explanar sobre isso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, quem está aqui nessa live, quiser deixar aqui uhum, suas dúvidas, deixe aqui. Eu vi que tem mais uma pessoa aqui que perguntou sobre o banho de sol, né? A vitamina D, se precisa colocar protetor. Eu aprendi que não se usa protetor para absorver a não. vitamina D. Isso é. Coloquei, Por isso já até que a gente respondi. recomenda, por isso até que a gente recomenda fazer nos horários que são permitidos a exposição, né? Antes das 10 e depois das 16 horas, porque daí você pega o sol mais ameno e aí você faz a exposição. E uma observação, por que que eu falei do braço e da perna? Porque as partes que são mais sensíveis, né, que é o interno do braço e o interno da coxa, que tem aquela pelezinha mais sensível, mais fininha, ela tem uma capacidade de converter com mais facilidade a vitamina D, porque a penetração do raio solar vai ser maior. Quando o contrário também é verdadeiro em relação às partes que já são mais calejadas, digamos assim, que são as moreninhas, né? Que são onde tem mais resistência para essa penetração dos raios solares. Então, às vezes você fica lá se expondo numa parte que não faz tanto sentido, e aí você pega e se expõe nessas partes que são mais sensíveis e tem uma conversão maior também, né? Então, não põe o protetor solar e se expõe nesses horários mais a menos de sol, que tem um efeito muito melhor, né? Muito mais efetivo. E nem precisa ser muito tempo também. Uns 15 10 a 15 minutos. minutinhos já é Uhum. o suficiente, diariamente, né? Se a gente puder fazer diariamente. Eu sempre digo assim, é a minha dose de vitamina D, é 15 minutos de sol por dia. Então, ao invés de eu Isso tomar aí. uma suplementação, claro que de vez em quando eu preciso também, porque mesmo eu tomando meus 15 minutos de sol, até porque tem dias que não tem sol, né? Então a gente fica sem quando não tem o sol. E aí eu suplemento também quando eu preciso, porque minha vitamina D, ela mudou muito depois que eu tive o câncer. Eu nunca mais Uhum. consegui ter ela assim, normal, como deveria de estar. Então, eu Uhum. sempre tenho que estar de olho, né, nela para que ela não baixe muito. E Sim, eu cuido bastante isso, porque eu sei que a vitamina D baixa, ela também, ela favorece, né, o aparecimento de doenças, inclusive a recidiva do câncer. Então, eu cuido muito exato. dessa parte. Outra pergunta ali que uma moça fez também, ou foi um rapaz, agora não lembro, sobre o própolis. Qual a dosagem que você indicaria do própolis? Uhum. O própolis, para utilizar, tem que ser pelo menos 10 gotas, né? E aí você pode também usar num processo de tratamento até 30 gotas. E daí você Até 30 pode gotas. usar concentrados, né? Ou fracionar em 3 vezes de 10 também, porque depende muito da tolerância de cada um em relação ao gosto. E ele é, além de tudo isso que você citou, eu aprendi que ele também é antibiótico, é um antibiótico natural. Uhum. Então ele é Sim, muito ele é poderoso, muito né? bom. É. A Ana também colocou ali que ela não conseguia comer nada durante o tratamento. Conheço a Ana também, desde o início do tratamento dela, ela sofreu muito também. Uhum. Então, por Sim. isso que a gente precisa fazer os exames e ver o que a gente precisa suplementar, né? Para que o nosso organismo se recupere mais rápido depois de toda essa parte da desnutrição e desidratação, né? E sem Uhum. contar que ali o intestino, quando você colocou ali para que o intestino funcione bem, né? Precisa ter uma alimentação também rica em fibras e em frutas e vegetais. A própria quimioterapia, ela intensifica o intestino preso, né? Ela resseca, na verdade. Uhum. Então, é muito difícil a gente. Se a mulher ou se o homem, mas é mais comum em mulheres esse problema de constipação e intestino preso, mas se a Uhum. mulher já tem esse problema,
a quimioterapia intensifica muito. Pensa numa coisa assim, que quando você já tem um problema e daí você toma uma quimioterapia e você piora talvez até triplica, né, aquele problema. Foi o meu caso também, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso também, porque é muito perigoso para a nossa saúde isso também. Né? O intestino ele tem que funcionar. Sem dúvida. Então, são coisas assim mínimas que a gente acha que não tem muita importância, mas que é preciso a gente estar sempre atenta. A Simone Medeiros ali colocou, é usada a tintura de própolis ou extrato de própolis. Pode usar as duas formas. Pode usar as duas formas. Porque, na verdade, assim, a tintura, ela já é feita com a extração por meio alcoólico, né? Isso. Então, é praticamente a tintura. Não indicaria a tintura, né? Seria mais o extrato. A tintura com álcool, geralmente eu peço para usar o de extrato de água. Porque apesar de ser uma pequena dose de álcool, a gente não sabe até que ponto isso pode interferir. Sim. Então é sempre bom tomar esse cuidado. E nas casas de produtos naturais, a gente consegue também o própolis a cerinha do própolis, né? A gente consegue ele purinho. Aí a gente pode até tomar ele com água morna, fazer tipo um chazinho com o extrato do própolis, né? Não com o líquido, com aquela cerinha mesmo, porque o própolis ele é tipo uma cerinha amarela, né? Que dá nas caixas de abelha, né? Então, aquela cerinha você pode diluir ela na água morna e pode ingerir ela assim, como um pó de guaraná ou uma coisa assim também. E daí é o extrato puro, né? Nós aqui, a gente tem algumas caixas de abelhas, aí quando a gente colhe o mel, a gente tira, né, o própolis. E aí a gente usa ele puro assim também, mas ele é bem mais forte, né? Aí tem que cuidar um pouquinho, tem que usar bem pouquinho. Deixa eu te falar só uma coisa. Eu tô ouvindo um pouco do eco da minha voz. Eu não sei se não é por causa do fone de ouvido. Acho que é o fone de ouvido que faz isso. Deixa eu ver se eu tirar. Vamos ver se melhora um pouco. Porque eu acho que às vezes fica mais eco ainda que a gente tira. Então. Coitado, pessoal. Não tem Surdo. Não tem simultaneamente computador e celular ligado? Aqui tem o computador ligado do lado. Daí um deles tem que estar no mudo, senão também dá eco. Então é isso. Tem que estar no mudo, completamente no mudo. Tá. Vamos ver se isso ajuda. Eu não Ou desliga também. Não, se quiser deixar ligado, pode deixar ligado, só deixa no mudo. Aí tira o fone de ouvido para ver, ou deixa o fone de ouvido. Agora, para mim não tá dando mais eco agora. Não? Antes estava dando um pouco também. Tá. Bom, uma coisa que eu queria falar também é que assim, ó, por exemplo, essa questão dessas reações que dá mais gástricas, né? O que eu observei das pessoas com quem eu fiz o acompanhamento antes de começar o tratamento quimioterápico, quase não tiveram reações. Então, as pessoas conseguiram se alimentar de forma normal, não tiveram dificuldade para comer, porque começaram a fazer todo o cuidado antioxidante, anti-inflamatório antes. Então, já preparou o corpo para ele estar bem, e daí o efeito da quimio foi menor. Porque na verdade eles fortaleceram, né, o sistema imunológico, desintoxicaram o organismo. Então isso tudo já ajudou, porque no caso, quem descobre o câncer, quem tem que fazer um tratamento rápido, no meu caso eu descobri em 2 meses, eu já estava
fazendo cirurgia, fazendo tratamento. Em 2 meses você já não consegue recuperar muita coisa, né, do teu organismo. Isso é. Então, é por isso que hoje eu trabalho com isso e amo o que eu faço, né, esse trabalho, trabalhar com estilo de vida e com alimentação e toda essa parte que traz o bem-estar e a saúde, porque hoje eu vejo a importância da gente ter sempre bem nutrido o nosso corpo, sempre bem cuidado, sempre fortalecido. Porque você não sabe qual problema de saúde vai vir a ocorrer. Às vezes a gente vê pessoas que sofrem, por exemplo, um acidente e perdem uma grande quantidade de sangue. A gente vê o quanto que é prejudicial para essas pessoas se elas têm uma imunidade baixa ou se elas têm um organismo intoxicado ou inflamado. O quanto que é mais difícil a cicatrização, o quanto que é mais difícil, até mesmo numa cirurgia das mais simples que tenha. A coagulação do sangue tem que estar boa, né? A cicatrização tem que estar boa, a pele tem que estar saudável. Então, hoje em dia, é algo assim que precisa ser cuidado no dia a dia. Eu sempre digo assim, a alimentação ela é algo que tu tem que ter todo carinho, todo cuidado, porque no momento que você descuidar, isso é o combustível do nosso corpo. E a gente não coloca um combustível ruim nem dentro do nosso tanque do carro. Então, imagina, né? Por que a gente vai colocar dentro de nós, né? Um combustível ruim. E quantas vezes a gente faz isso? E mesmo depois da gente mudar e a gente fazer uma reeducação alimentar, mesmo assim a gente cai às vezes na tentação. E também não é, vamos dizer assim, não é um pecado, não é uma culpa tão grande que não dê para trabalhar, porque você é humano, né? Você vai, de vez em quando, numa festinha, em algum lugar, você vai cair numa tentação. Não vou dizer que a tua alimentação vai ser correta todos os dias, como tem que ser, mas procurar ser o mais correto possível. Se um dia eu intoxiquei o meu corpo, eu tenho que comer algo que não deveria, eu tenho que ter essa conscientização que no dia seguinte eu tenho que fazer uma desinflamação, uma desintoxicação, porque senão o meu corpo vai sofrer com aquilo por uns quantos dias, porque ele vai continuar inflamando se eu não desintoxicar e não eliminar aquelas toxinas que eu coloquei, né? Aquela quantidade excessiva seja de álcool, de bebida alcoólica, de refrigerante, de talvez açúcar, né? Ou muito glúten, ou alimentos industrializados. Então, tudo isso precisa ser processado, como você disse antes, né? Precisa ser processado pelo nosso organismo, pelo nosso fígado, pelo nosso rim, pelo nosso intestino. Então, para isso, a gente tem que dar um ingrediente bom para ele, para que ele possa trabalhar e possa fazer a sua função, né? Então, isso que é o diferencial da gente ter um acompanhamento nutricional. Muitas pessoas ainda têm essa crença, assim, essa mentalidade de que só se procura uma nutricionista quando se está doente, quando se precisa mudar a alimentação. Ou para perder peso, né? Perder peso, desnutrido, ou ganhar peso, porque está anoréxico, né? Mas não, uma nutricionista deveria de ser uma das primeiras profissionais. Teria que ser um dos primeiros profissionais presentes na nossa vida, porque muitas outros profissionais a gente pode evitar de ter que consultar, se a gente faz uma nutrição boa, né? Então, assim, esse trabalho que você está fazendo, assim, e me chamou a atenção também, eu gostaria que falasse um pouquinho, assim, sobre esse acompanhamento agora que você tem com esses pacientes pós o tratamento, né? Você falou um pouco ali sobre, durante o tratamento, tiveram poucos efeitos colaterais, e como que está a vida desses pacientes que você acompanhou hoje no pós-tratamento? Sim. Travou um pouquinho aqui. Oi? Travou? Travou só para mim? Será? Carol travou para mim aqui. Vamos aguardar um pouquinho, quem sabe daqui a pouco abre para ela aí. Mas é muito importante essas informações que ela está trazendo aqui para nós. E é muito importante a gente também buscar essas informações. Agora deu uma travadinha, acho que o Wi-Fi deve ter dado uma...
Uma bugadinha, Uma mas não tem bugadinha. problema. Eu continuei aqui. Agora, se você quiser explanar um pouquinho sobre como que está a vida desses pacientes que Aham, fizeram o tratamento com você, eles ainda continuam em sim. tratamento, você tem alguma orientação pós-tratamento para as pessoas, você faz essas dietas, essas organização de orientação para acompanhar essas pessoas depois, como que funciona. Também Uhum, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, como que você faz procedimento das suas consultas, se são online, se são somente presenciais, e fala um pouquinho para o uhum, pessoal aqui conhecer um pouco mais sobre isso. sim. Bom, eu faço. Agora tenho. O pessoal ainda está terminando o processo de tratamento, tem alguns que já estão finalizando. E aí, o final sempre tem um pouco mais de sinais e sintomas, porque não tem muito como fugir, né? Por causa da quantidade de medicação que vai se somando, se acumulando. E aí eu tô para fazer agora o retorno dessas pessoas, né? E aí agora o foco é o quê? É tentar diminuir esses sinais e sintomas para ajudar que essas pessoas tenham um pós-tratamento também saudável. Porque o principal problema que eu vejo assim também é que quando faz o tratamento, a gente tem essa dificuldade, né? E a gente depois também não tem o cuidado de repor o que foi depletado, o que foi ali prejudicado com a quimioterapia, né? E aí a gente poder restabelecer também o apetite, porque afeta bastante pessoas, né? Então, são coisas que a gente tem que ter essa observação e ver o que dá para fazer, o que dá para melhorar. Quando tem essa questão também de prejudicar a pele, o cabelo, também recompor essas questões, né? Porque não adianta tu fazer o tratamento e aí depois você tem que fazer o cuidado pós, para você recuperar, né, o organismo da pessoa, para ela não ficar com depressão, ficar com problemas de autoestima, que também, né, é uma coisa que eu acredito que a grande maioria acaba tendo. Com certeza, Então, são porque pontos que a mexe gente tem que muito. estar sempre atentos, né? Não tem como não abalar o psicológico e o espiritual da pessoa, né? Uma doença como o câncer. Então, todas as pessoas... a pessoa que vai dizer que não abalou, provavelmente está forte por dentro e forte por fora e desmoronando por dentro. Muitas vezes a pessoa quer se manter forte porque precisa ficar otimista, se sente no compromisso de ficar otimista, de passar força, de passar fé, até mesmo para a família, que também está sofrendo. Então, muitas vezes, a gente quer se fazer mais forte do que a gente realmente é. E chega um momento que a gente não consegue mais suportar. Então, a gente esmorece, né? E aí que vem, muitas vezes, a depressão profunda até, porque a gente segurou por muito tempo. A pessoa segura por muito tempo e quando ela resolve soltar, ela solta de uma maneira que ela não consegue mais, ela não acha mais onde se agarrar. Então, por isso que é importante esse cuidado já durante o tratamento da quimioterapia e já ir fazendo um preparo já psicológico e mentalmente também nessa pessoa, né? Isso, claro que precisa um outro profissional para isso também, né? Uma terapia, mas a própria nutricionista já pode também ir preparando essa parte, né? De que a alimentação muda muito durante a quimioterapia, vai mudar logo após o término da quimioterapia e vai ter que mudar para o resto da vida dessa pessoa, se ela quer se manter saudável. Sim, essa parte é importante. E esse processo é muito difícil, porque quando você ouve assim algo, nossa, você vai ter que fazer isso para o resto da vida. Desde que uma pessoa hipertensa, uma pessoa diabética, e ela vai no médico e o médico diz, você vai ter que tomar o remédio para o resto da vida.
isso dá um impacto, assim, na pessoa, que a pessoa pensa, meu Deus, não tem mais graça eu viver, se o resto da vida eu vou ter que fazer isso. Então, quando tu vai no nutricionista, a nutricionista começa a podar, né, algumas coisas, aí isso você não pode comer, ou isso você tem que comer menos, ou isso você tem que comer, ou coisas às vezes que você não gostava, você tem que adicionar à tua dieta, e aí de repente você ouve que isso você tem que continuar fazendo pro resto da vida, porque num primeiro momento a gente pensa, eu vou fazer isso enquanto que eu vou fazer a quimioterapia, vou fazer isso até que eu vou restabelecer minha imunidade, mas e depois se eu parar de fazer e a minha imunidade cair lá embaixo, daí eu tenho que começar tudo de novo, é muito mais difícil começar tudo de novo do que eu ter uma continuidade, e eu levar aquilo assim, devagarinho, cada dia um pouquinho, de passo em passo, né? Mesmo que seja passo de tartaruga, eu digo, né? Mas vai, um passinho hoje, um passinho amanhã, um passinho hoje, um passinho amanhã. Às vezes dá uma paradinha, dá uma volta, dá uma retrocedida, né? Mas vai de novo, né? E aí você vai vendo que aquilo ali dá resultado, e aí você vai vendo que a tua vida é muito mais importante, e a tua saúde, do que o desejo, talvez, de você comer algo que não vai te fazer bem, ou você fazer algo que vai te dar um prazer momentâneo, mas depois vai te dar um efeito colateral, ou então um efeito indesejado, né, no teu corpo, na tua disposição, na tua saúde. Então, isso tudo é muito importante. E como que funciona, assim, as tuas consultas, então, Carol, assim, se alguém quiser te procurar, quiser te consultar contigo, por exemplo, assim, ouvir um parecer teu, um diagnóstico, alguma coisa. Sim. Bom, eu faço os atendimentos presenciais, eu faço os atendimentos online também, porque hoje a gente já tem essa facilidade, então ajuda bastante, né, para a gente poder acompanhar pacientes, às vezes que não tão perto, não tem como chegar a gente aqui em Ijuí, né, mas é uma forma também que eu abri, porque depois da pandemia isso facilitou bastante. E vale muito a pena, porque daí você vai tendo o acompanhamento. Eu falo assim, o nutricionista, ele não vai ser a pessoa que vai te julgar. Ele vai ser aquele cara que vai pegar na tua mãozinha e vai falar, vamos lá, eu tô contigo, você vai conseguir, né? Não é a pessoa que vai te punir, né? Então, a gente também tem esse olhar diferenciado do nutricionista, eu acho que é uma coisa muito importante hoje, que a gente quer oferecer e quer ajudar a pessoa da melhor forma possível. E a ideia é, assim, ser um parceiro, ser uma pessoa que vai estar ali para te ajudar nas dificuldades. Poxa, você comeu ali uma coisa que você estava com muita vontade, né? Pensando nesse aspecto que a gente, às vezes, acaba tendo a tentação ali e come. Bom, e o que eu posso fazer agora para contrapor isso daí, né? Como que eu vou melhorar agora a minha semana para conseguir tirar o efeito negativo que aquele alimento possa ter? E aí, enfim, a gente conseguir ter um tratamento, ter um cuidado pós também, né? Porque eu falo, a gente às vezes tem essa dificuldade de se manter para poder conseguir manter, né, o status de saúde e não ter a recidiva do câncer também. Porque eu falo, a gente vai ter que ter um olhar mais cuidadoso, né, da gente, dos nossos hábitos, do que a gente está consumindo, qual a qualidade do que a gente está consumindo, né? E a gente manter sempre esse olhar, porque eu falo, não é mais a gente só pela gente do prazer de comer, né? A gente tem que também começar a ter aquele olhar de qual que é a função que isso vai trazer para o meu corpo, qual que vai ser o benefício, qual que vai ser a proposta que eu vou estar comendo. Bom, hoje eu vou comer alguma coisa que é gostosa, porque eu estou fazendo uma atividade, né, social e vou participar com a minha família. Agora eu estou no meu dia a dia, o que eu tenho que fazer para mim, para me cuidar, para eu ficar bem, né? Quanto eu tenho que ter do meu cuidado, do meu autocuidado, para que eu me mantenha saudável e feliz, né? Porque a gente às vezes esquece um pouco disso, a gente só pensa no prazer.
Sim. E hoje a gente precisa ter esse olhar mais cuidadoso, né? Eu falo assim, tem gente que às vezes eu sou uma pessoa que eu sou bem tranquila em relação à minha alimentação. O pessoal me pergunta, mas tu não come doce, mas tu não come isso. Eu falo, olha, eu como. Só que eu como quando tem uma oportunidade, né, de comer com outras pessoas, não sozinha lá para ficar me entupindo de, sei lá, chocolate, vai, que a maioria das mulheres gosta. E aí eu falo assim, às vezes até tem em casa, né? Porque eu tenho criança, eu tenho filho pequeno. Aí eu falo assim, bom, vale a pena comer isso hoje? Eu posso segurar minha vontade para uma outra oportunidade? Dá para segurar um pouquinho. Ah, então vamos segurar, né? Ou vai ser um dia que eu vou fazer uma atividade física, eu vou gastar aquilo ali que eu vou comer, aí vale a pena. Verdade. Né? Porque também tem que observar essas coisas. Tem que ver E não fazer simplesmente pelo fazer, né? É, verdade. E até a gente chegar nessa mentalidade, demora um pouquinho. Por isso que eu digo, Demora. A gente não pode desistir na primeira tentativa, na segunda, na terceira. Nem que tu faça 10, 20 tentativas, mas continue fazendo. Porque a vontade de comer doce vai vir, a vontade de comer pão vai vir. De vez em quando tu vai comer pão, tu vai comer doce, tu vai comer industrializado, tu vai tomar refrigerante. Mas no outro dia você volta lá. E por isso que eu friso muito assim, que depois que eu aprendi mais sobre nutrição e comecei a me tratar mais como nutricionista, eu aprendi a diferenciar a importância de... Porque quando tu falava assim de uma nutricionista, minha nutricionista me deu uma dieta. Tá. Dieta, na cabeça da gente, soa assim como, uma dieta para 2 meses, uma dieta para 2 semanas, uma dieta para 6 meses. Depois que terminou a dieta, volta tudo ao normal, né? Aí, depois que eu comecei a me tratar como nutricionista, eu comecei a dar mais valor para, não para a palavra dieta, mas para a palavra reeducação alimentar. Eu vou fazer uma reeducação alimentar. Não estou fazendo dieta, estou fazendo reeducação alimentar. Então, a reeducação alimentar é para o resto da vida, né? Eu vou me reeducando cada vez. E cada vez eu vou melhorando. Então, se eu melhorar 1% cada dia, eu sempre digo assim, se eu melhorar 1% cada dia, no final de um ano, são 365%. Então, olha quanto que a gente pode melhorar num ano. E um ano passa tão rápido. Agora, se você não melhorar 1% cada dia, você vai chegar no final do ano e vai estar do mesmo jeito como você estava lá no início do ano. Então, vale a pena. Ou pior, se você não melhorar nada, estagnar, ou mesmo que você não retroceder, você pode piorar. Isso é verdade. Então, assim, é muito importante a gente adquirir a conscientização, a gente mudar lá na nossa cabeça, mudar lá na mentalidade. É o mais importante, a mentalidade. Porque depois que você muda a tua mentalidade, depois que você faz uma reprogramação da sua mente, você consegue dominar seu corpo. Você consegue mandar no seu corpo, mandar no seu apetite, né? No seu desejo. Agora, enquanto que você não dominar a sua mente domina você. Então, os seus desejos, eles são mais fortes do que o poder da sua mente de dizer não, como a Carol falou agora. Eu posso esperar para comer esse chocolate outro dia, numa festinha? Posso? Então eu vou esperar. Não vou comer hoje, né? Vou comer uma banana, vou comer uma salada de fruta, vou comer um omelete, ou vou comer um patê de frango, alguma coisa, né, uma proteína, ou até mesmo umas sementinhas, né, alguma coisa. Então, isso tudo é questão de mudança de hábitos. Trocar um hábito. Ao invés de pegar um chocolate, eu pego uma fruta. Ou ao invés de eu comer um salgadinho de pacote, eu vou lá e estouro uma pipoca. Só que também não adianta estourar uma pipoca, botar um monte de manteiga e um monte de sal, né? Estoura uma pipoca e bota só um salzinho, né? Ou come ela sem sal mesmo, porque a pipoca é saudável. Só que também tem que cuidar para não comer muito. Então, tudo é saudável. A maioria das alimentações são saudáveis, só que a gente tem que saber a dosagem, porque tem um ditado que diz assim, entre o veneno e o remédio está a dosagem, né? Então, tudo é veneno e tudo é remédio. Exatamente. Tem que saber a dosagem. Então, isso é uma das leis da nutrição. Verdade, verdade. A nossa live foi muito produtiva, nós temos muitos assuntos que nós podemos trazer para
mais lives, até já vou deixar de Sem antemão aqui dúvida. o convite, podemos fazer uma live por mês, se for o caso, porque sempre vai ter assunto. Então, Sim. a gente pede para vocês também que nos acompanharam aqui, se vocês gostaram da live, vocês comentam lá, a gente vai deixar a live salva, e comentam lá, façam suas perguntas, que a gente pode até trazer lives baseadas nas perguntas que vocês vão deixar lá nos comentários. Sim, sem dúvida. E com certeza a gente, o que a gente não sabe, a gente busca, né, Carol? Às vezes surge uma pergunta que a gente talvez não sabe bem. Essa é a melhor parte, eu falo. A gente busca. É o desafio, né? Eu vou lá, me aprimorar nisso aí, vou trazer a resposta. Então, assim, a gente ficou muito feliz com todas as pessoas que nos assistiram aqui ao vivo, que interagiram, que comentaram. E com certeza a gente vai fazer mais momentos como esse. Vou deixar agora, então, a Carol as suas considerações finais aqui, Carol. E vamos aí mais tarde marcar uma outra live e aí a gente comunica o pessoal aqui de novo. Sim, vamos instigar o pessoal, né, a saber, a conhecer, a tirar as dúvidas. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar. Eu falo assim que toda vez que a gente se abre para o conhecimento, a gente sempre cresce, né? Então, a gente abrir essa oportunidade, a gente se colocar à disposição para aprender sempre é válido, né? Eu falo, eu não nasci sabendo, fui aprendendo e vocês também têm essa oportunidade. Então, quem quer, né, evoluir, quer ser uma pessoa melhor, quer conhecer mais sobre saúde, sobre si, tem sempre oportunidade, basta querer, né? E a gente está aqui pensando nisso, né, Fátima? A gente está sempre aí divulgando coisas e proporcionando momentos de sabedoria para todo mundo, né? Para nós, principalmente. Nunca eu sei tudo, né? E nunca sei eu não tudo. tenho, assim, eu tenho um ditado que fala assim, né? Eu nunca sei tanto que eu não tenho nada para aprender. E também eu nunca sei. Me perdi um pouco no ditado, mas ele quer dizer assim, que sempre que eu ensino alguma coisa, eu percebo que eu tenho algo para aprender. Então, assim, é como você disse, né? Isso é muito valioso, não somente para quem veio aqui nos assistir e buscar informações sobre saúde, mas também para nós mesmos, esse debate, né? Esse troca-troca, né? Então, isso que é muito, além de esclarecedor, é muito importante para o nosso conhecimento, para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, é isso que a gente tem que fazer mais vezes, né? Trazer aqui esses esclarecimentos, essas orientações aí para as pessoas e compartilhar isso com o maior número de pessoas possível. Então, a gente pede que vocês divulguem também nosso trabalho aí, divulguem nossa live aí também. E toda terça-feira aqui no meu canal tem Oncolive. Então, fiquem ligados. Quem gostou dessa live aqui, toda terça-feira, 20 horas e 30 minutos, temos aqui uma Oncolive. Cada terça-feira tem um assunto diferente. Então, estão todos convidados para toda terça-feira estar aqui, inclusive você, Carol. Obrigada. Sem dúvida. Mesmo por Obrigada a você, Fátima. Muito legal, muito bom. Parabéns. Obrigada. Você também pelo lindo trabalho aí de se colocar para o conhecimento, para gerar, disseminar o conhecimento também para quem está, né, nesse processo que é tão difícil, mas que pode ser mais leve se a gente tiver o conhecimento para nos assessorar, né? Verdade, verdade. E esse é o meu propósito, né? Porque na hora que eu busquei o conhecimento, eu não consegui, satisfazer ou então adquirir o conhecimento que eu achei necessário para o momento, para o que eu estava precisando. Então, assim, me surgiu esse insight de me aprimorar, de buscar mais conhecimento e de passar isso para as pessoas, porque eu senti o quanto que isso fez falta. Ficar guardando, né? Só para ti. Precisamos expandir. Precisamos compartilhar. Estamos aqui para isso. Nossa missão é essa. Então, uma boa noite a todos. Gratidão. Boa noite. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau. Um beijo para todos. Igualmente.